Oi, Carol, já vou te chamar aí. Vamos lá. Só desse ajeitar aqui. Oi, querida. Espera só um pouquinho. Oiê. Olá! Oi. Deixa eu aumentar aqui que tá baixo pra mim. Tudo certo por aí? Tudo certo, e vocês? Que bom ver Tá tudo vocês. bom. E ótimo que quando vocês se encontram. Eu fiquei tão feliz quando deu certo. Também fico feliz. Então, normalmente eles pedem para esperar só um pouquinho, só para o pessoal começar a entrar, né? Então, enquanto o pessoal entra, eu vou falar um pouquinho sobre essa nossa live. E aí vou falar um pouquinho sobre o liderança solar e depois vou passar a bola. Eu tô falando para todas as lives que eu sou a que menos falo, só vou trazendo aqui algumas questões. Acho que o centro aqui é a Caroline trazer, né, essa visão da liderança solar aí na Amazônia, né, na ilha de Marajó. Então a gente vai indo nesse caminho assim de troca. Eu acho que quem está aqui na live pode trazer perguntas ao longo do processo que a gente pode responder, né? Então, eu sou a Ana Tereza, a gente está fazendo uma semana de lives sobre liderança solar, que é o curso que eu acabei de lançar. A liderança solar, eu falo que são líderes que têm a capacidade de iluminar e aquecer pessoas, processos, cenários, situações. Então, eu falo que a liderança solar ela é uma junção entre uma individualidade muito forte, muito consciente, e essa individualidade atua no desenvolvimento social e nas questões sociais. Então, uma liderança solar ela é uma mistura, né? Ela é a junção do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, das questões pessoais. E essa individualidade ela vai ter consciência das questões sociais e vai atuar nisso, né? Então aí eu convidei a Fabi, e aí a Fabi teve a ideia genial de chamar a Caroline pela questão de trazer essa voz, né, para essa região que eu acho fundamental no momento que a gente está vivendo. Quando ela me passou, a Caroline é agente comunitária, né? E já é uma liderança solar, né? Já atua como uma liderança. Então a gente vai trazer isso na prática, vai conversar com uma pessoa que já faz o papel de uma liderança solar, né? Hoje eu dei uma pesquisada sobre a questão da agente comunitária, que eu não tinha muito conhecimento sobre isso. E além da descrição, eu só confirmei que realmente ela já atua como uma liderança solar, né? Então eu acho que é isso. A Fabi tem uma empresa que chama Gaia, que dá impulso para essas questões, né? Para essas questões de desenvolvimento social em diversos setores, para trazer voz para essas minorias, né? E eu acho que você pode trazer um pouco da apresentação da Gaia aqui, Fá, e sobre você, e depois a gente passa para a Caroline para a gente falar sobre o trabalho dela, enfim, trazer essa realidade dela. E acho que é isso. Tá bom, querida. Boa tarde, né? Muito bom aqui com vocês. Então, eu vou apresentar muito rapidamente a Gaia, mas o fato, assim, Carol, se prepare que a gente quer te ouvir, viu? Eu acho que o mais legal é aprender com os contextos que nós gostaríamos de estar tendo uma interferência, né? Um contato maior. E eu tive uma experiência excelente com a Carol, né? Ela contribuiu bastante para uma pesquisa e foi muito surpreendente aí
conhecê-la nesse aspecto, né? E eu acho que o jovem, assim, eu sou muito fã dos jovens, sabe? Eu acho que os jovens, onde eu me incluo, né? Eu acho que os jovens têm muito para trazer nesses desafios globais que nós temos, né? Uhum. Tinha tudo a ver trazer a Carol. E aí, Carol, a gente está falando, a Ana está falando de liderança solar, tem a ver com a proposta do trabalho dela. Mas a ideia é ouvir como você, como jovem, e também em alguns momentos articuladora, seja como na questão da saúde, ou na igreja, ou enfim, como que você, qual é a tua... Falar um pouquinho para a gente como funciona aí o seu movimento num aspecto coletivo, né? A gente fala comunitário, coletivo, então a gente quer ouvir um pouquinho disso. E aí, rapidamente, a Gaia, então, é uma empresa que trabalha com desenvolvimento de tecnologias sociais, criando ferramentas que possam dar suporte para cadeias produtivas de agricultura familiar. É basicamente isso. Nós estamos agora focados no desenvolvimento de um aplicativo para dar suporte, inicialmente, à cadeia produtiva do açaí, fazendo com que a gente possa dar suporte à formalidade de uma atividade econômica tão importante, inicialmente aí no contexto do Marajó, que nós já estamos há 10 anos. Esse é o meu resumo. E aí a gente tem essa proposta, provavelmente o ano que vem, de implementar o piloto do nosso aplicativo lá no Marajó. E aí a ideia é que a gente possa também nessa conversa entender como a liderança solar, como todo a sua proposta de liderança solar, como de fato as coisas estão acontecendo nessa perspectiva da juventude, para que a gente também possa aprender nessa conversa a melhor forma de estar novamente no território com o início de um processo de inclusão digital no contexto da agricultura familiar. Então é isso, tá? Os jovens vão ser essenciais no fator de ele já tem essa linguagem digital, né? Então a gente acredita que eles são a estrutura angular, a base para que a gente consiga ter uma chance maior de sucesso na digitalização de uma cadeia produtiva, exatamente por conta de uma linguagem digital que eles dominam. Então, a liderança da juventude, nesse sentido, é muito estratégica, importante. E, para a gente, é o grande salto que pode acontecer para a gente ter uma prova de conceito aí de que é possível, na socioeconomia, você trazer a digitalização para uma cadeia produtiva. É isso. Eu já falei tudo que eu tinha que falar aí em 3 minutinhos. E aí, Carol, assim, a Ana está trazendo aí essa proposta de liderança solar, né? E ela falou um pouquinho. Acho que a gente também quer te ouvir falar mais, Ana, porque é muito legal isso. Eu estou aqui nesse empenho já de trabalhar há alguns anos, né? No contexto marajoara, mas é agora focado na digitalização para a cadeia produtiva de agricultura familiar. Pensando, como eu falei, na importância estratégica dos jovens. Agora a gente quer saber um pouquinho da tua realidade como jovem, né? O que nesse contexto de estudar, se mobilizar, o que você pensa dos jovens, né? Qual que é a sua opinião livre? É um bate-papo bem informal entre 3 mulheres aqui que estão todas com o mesmo objetivo, né? Que é o objetivo do bem. E aí a gente quer te ouvir aí um pouquinho, assim, da tua realidade, o que você acha dos jovens? Eles se mobilizam, eles se não mobilizam? Eles têm força coletiva? E aí a gente vai conversando a partir das suas histórias. Sim. Eu sou estudante de pedagogia, né? Eu tenho o curso de agente comunitário, como já foi falado, de agente de endemias também. Eu não atuo nessa área, né? Mas eu tenho o meu curso. Eu também tenho curso em outras áreas da educação, né? Bom, eu sou paraense, né? Sou marajoara e sou ribeirinha. Ser marajoara é uma questão que, como eu posso lhe dizer, tem muitas dificuldades aqui, né? Questão da educação.
Antes, há 10 anos atrás, era uma dificuldade maior ainda para uma pessoa conseguir uma graduação. Tinha que ir para outra cidade para conseguir essa graduação. Hoje em dia, na minha cidade, já tem polos de universidade, só que são pagas, né? São universidades que são particulares. E não, nem todos os jovens têm a condição de pagar uma faculdade particular. Tem agora uma turma da UFPA que vai abrir agora, seletiva, mas só que é só uma turma, só por uma área, aí daqui a 4 anos vai ter novamente. Então, é muita dificuldade para os jovens conseguir uma graduação aqui no Marajó, né? Então, a questão da educação tem essa questão e também tem a questão de que o paraense, ribeirinho, literalmente, enfrenta uma dificuldade de locomoção. Nós só temos a locomoção por meio das águas, então tem que pagar uma gasolina ou um óleo para se locomover para algum local. Então, principalmente para a escola, às vezes a escola falta combustível, então os alunos ficam sem ter aula. Então, é uma realidade aqui muito complicada na questão da educação e na saúde também. Hoje em dia já foi criado alguns postos, mas antes não tinha. E tinha que ir para a cidade, que é longe daqui. Então, é muito complicada essa situação. E também, falando ainda da educação, aqui não tem faculdades, só que não são todos os dias, são semipresenciais. Então, muitos jovens não gostam dessa situação, né? Gostariam que fosse uma faculdade que tivesse todos os dias aulas. Aqui também tem semipresenciais, mas são só para algumas áreas. Só para a área de pedagogia, enfermagem e técnica de enfermagem. Não tem mais aulas de outras áreas semipresenciais. Então, é uma das realidades que o jovem enfrenta. Apesar do jovem marajoara ser um jovem que gosta de participar, busca educação, mas esses fatores desmotivam ele e acabam se envolvendo em questões da sociedade mesmo, né? Se envolvendo com outras questões de drogas e etc. E acaba levando eles para essa realidade, né? Basicamente, Carol, é isso. a sua fala, colocando a gente na sua visão, né? Qual é a realidade, onde a juventude está inserida, né? Então, a questão da logística, a dificuldade, né? Viver sobre o regime das águas, né? A vida do ribeirinho é uma vida bastante diferente. Tem coisas muito boas que trazem isso, né? Porque viver aí nessa beleza exuberante é maravilhoso, mas é bem desafiador para essas questões que envolvem educação, a questão do valor também, né? Que é por conta da logística. Agora, eu fiquei surpresa com o que você falou de que eles desejam, né? Que o jovem marajoara, ele deseja, ele tem esse desejo de envolvimento. Sim, tem muito desejo da educação. Hoje em dia era difícil um jovem se interessar por querer uma graduação, para querer se envolver em cursos, né? Hoje em dia eles buscam o conhecimento, eles querem, mas as dificuldades que é posta para eles de motivo. Quando vem um curso para cá, agora está tendo um curso que está vindo, né, para a questão de tecnologia, que é mais perto daqui, muitos jovens estão se envolvendo nisso. Jovens que são de longe, mas com todas as dificuldades estão tentando buscar para conseguir o curso de informática. Então, se tivesse mais cursos assim que fosse trago para os ribeirinhos, eu acredito que seria muito bom, porque eles se interessam muito pela educação. Um curso de liderança solar. O que você acha, assim, de um curso que fortalecesse essa dimensão aí de busca, de ativismo, sabe? De buscar, por exemplo, por eles mesmos, melhorar a questão da educação aí no município ou no contexto ribeirinho. Você acha que seria bem visto, assim, seria bem recebido? Sim, com certeza, até porque os jovens, eles, na fase da juventude é uma fase de descoberta, né? O jovem está se descobrindo, está descobrindo o que ele quer para a vida dele, ou quais são as decisões. Eu acredito que a juventude, ele é uma fase que você vai definir as coisas que você quer para quando você se tornar adulto, você já está definido pelas consequências da sua juventude.
Os jovens, eu acredito que precisa de muita orientação para ele saber se definir o caráter dele, definir o que ele vai ser, né? Então, eu acredito que um curso desse ia ajudar muitos jovens e muitos iam se interessar por esse curso. Nossa, que legal que ela trouxe, cara. Eu não esperava. Eu tava pensando por um outro caminho, assim, e ela traz um caminho melhor ainda, que é falar de. Eu tava pensando mais numa coisa. Ela traz a realidade de cara, assim, que já é desafiadora, assim. E de cara, para mim, já veio uma palavra que é resiliência, assim. Então, é uma questão de que esses jovens, eles já carregam uma resiliência e o mundo como um todo, ele tá cobrando da gente essa resiliência, né? Nós estamos num lugar de crise e eu acho que a Amazônia ela é um coração, assim, dessa crise. Ela pode ser a solução da crise, né? Se os olhos forem voltados para ela com respeito, né? E falar de educação, porque a Nova, né, que é a minha empresa, o curso de liderança solar está dentro da Nova, que é a minha empresa, que é uma empresa de educação, que é uma empresa que acredita que a educação é o ponto central do processo de solução dos problemas, né? A educação é o que vai ajudar e permear todos os outros setores para que as soluções sejam encontradas e implantadas, né? E eu trabalhei muito com jovens quando eu era professora, né? Eu dei aula para colegial, né? E eu tenho um curso de desenvolvimento que eu aprendi sobre as questões de trazer para a juventude essa reflexão. O que o mundo precisa, o que eu sou bom de fazer e o que pagariam para mim fazer. E aí, dentro desse, eu fiquei com muita vontade de levar isso, né? Levar esse tipo de reflexão, porque eu fico pensando que a juventude ela é muito boa de fazer perguntas. Eles são bons de perguntas. Pode falar, Carol. Sim, com certeza. Os jovens agora dessa geração, os, como eu posso dizer, os eventos que aqui, porque aqui não tem muitos eventos, né, que reúnam a juventude. Os eventos que reúnem a juventude agora que está sendo feito são mais de questão religiosas, né? Então, quando tem um evento desse, se você visse uma foto de todos os jovens reunidos, vem jovem da cidade, se reúne tudo porque é um evento que eles gostam, um evento da juventude. Então, os jovens são muito participativos, eles gostam de estar no meio deles, em um local onde que eles possam se sentir bem, né? Porque jovem gosta de estar onde o jovem está, né? Então, esses movimentos chamam muito a atenção deles. Eu vejo porque eu trabalho com um grupo de jovens lá na igreja, né? Eu já vejo que muitas vezes eles estão perdidos em algumas situações, né? Precisam de uma orientação. E muitos jovens daqui precisam dessa orientação porque acabam, como eu falei, né? Se envolvendo em outras situações, né? Que acontecem. E às vezes uma gravidez precoce, na adolescência, com 15 anos, que é muito novo, né? Quem está sem orientação e às vezes a própria família não dá essa orientação. Então seria muito importante, né? Muito importante ter alguém para estar ao lado deles para poder orientar. Cara, eu sabia que você estava envolvida com um grupo de jovens, assim, porque pela minha percepção, Carol, assim, eu vejo que a igreja hoje é a que mais faz movimento de reunir os jovens, né, de dar espaço para os jovens. Você confirma isso? Além da igreja, tem algum outro lugar que você vê assim que eles se reúnem, que eles querem estar juntos? Sim, agora que atualmente tem um evento tem um evento da igreja, né, que tem, e agora tem também um evento que é só uma vez por ano, né, que faz, é na cidade, que é uma gincana que é feita, que envolve vários jovens. Também tem no São João, né, que eles se envolvem bastante em quadrilhas, esses eventos, mas principalmente a igreja que eles costumam se envolver mais, que tem mais eventos da juventude, eles costumam ficar mais reunidos, né? E aqui fazem bastante eventos da juventude na igreja. Que bacana, é bom saber disso, né? A igreja mobilizando aí a juventude. Aí é sempre importante, se a gente pensa em alguma estratégia de fortalecer o grupo, é importante saber onde eles estão, né? Se a igreja tem essa capacidade
de chamar, de unir esses jovens, de criar uma agenda que interesse aos jovens, nossa, isso é uma ótima notícia. E eu acho legal ela ter isso, porque na nova, né, na minha perspectiva, que eu uso muito a perspectiva da antroposofia, né, que é a filosofia do homem, do ser humano, né, o antro como ser humano, e a gente pensa que a educação ela não pode ser separada da questão do espírito, do desenvolvimento espiritual. Então a gente fala de uma educação que pensa em corpo, alma e espírito. Isso a Muito bem. isso a antroposofia ela vai defender ferrenhamente. Então, por exemplo, a antroposofia ela tem a pedagogia Waldorf. Então, quando você fala de formação como pedagoga, eu me sinto no impulso de levar a pedagogia Waldorf para ser aprendida nessa região, né? E acredito que o criador da pedagogia Waldorf Stein ia ficar muito feliz vendo isso acontecer, sabe? Porque ele vai trazer exatamente uma pedagogia que pensa o desenvolvimento espiritual do ser humano, para que ele tenha uma sustentação para ter uma ação no mundo, para que ele tenha uma resiliência, né? Porque eu acredito que a resiliência ela vem de uma força espiritual, ela vem de uma força da nossa individualidade, né? Então, isso está dentro da igreja. Eu acho interessantíssimo, assim, porque já vem com essa força do espiritual, com essa força de uma educação de alma, né? Não fica nessa educação teórica que eu falo, que eu milito muito contra uma educação que fica onde o professor é o detentor do conhecimento e o aluno ele vai só receber. Eu acho que isso não funciona mais para o lugar onde a gente está. A gente tem o conhecimento disponível na rede. Né? Os alunos eles querem experiências, eles não querem teoria ou tipo provas ou tipo o jovem ele quer experiência, né? Então é engraçado porque tudo que ela fala me dá mais. A Fabi falou, vamos ano que vem para a Ilha do Marajó, né, para trabalhar lá. E ela falando me dá mais vontade de falar, oh, Fabi, vamos marcar Agora. Vamos agora, tipo. Não, mas o que a Carol falou de que assim que eles querem, sabe? Isso então, as experiências que eu tive nesses anos de projetos, eu trabalhei muito com a mãe da Carol, né? Que é uma super guerreira, assim, é minha grande parceira de trabalho. Ela é minha amiga e parceira de trabalho mesmo, sabe? Então, mãe dela. Então, assim, todas as experiências que eu tenho, seja com a Cooperativa Sementes do Marajó, com a Escola Ponta Alegre, enfim, são experiências de conjugação mesmo, sabe? A gente chega com a troca, criando experiências, mas especialmente validando e aprendendo e honrando a sabedoria que já existe lá, sabe? Já existe. Então, assim, a professora Lúcia, né, que é minha amiga, que é a mãe da Carol, entre outras professoras, Silvana, Josi, quer dizer, eu tenho bastante admiração pelos professores que eu tive, ainda tenho, né, contato ali da Escola Ponta Alegre. Então você vê que tem ali uma fonte, seja na escola ou com as pessoas de lá de sabedoria, que precisa ser vertida, né? E assim, acho que o nosso papel hoje aqui, né, Ana, eu, você, que não vivemos sob o regime das águas ribeirinhas, mas que entendemos a importância de estabelecer conexões, né? A importância de ter essa juventude aí fazendo o que eles vieram fazer, promovendo a transformação, que é importantíssima, né? A gente já sabe que não dá para ficar do jeito que está. Então, a fala da Carol falando assim, olha, vamos falar de liderança? Beleza, mas é importante que vocês saibam como as coisas funcionam. A gente tem muito acesso à educação, é difícil acesso à educação. A nossa logística aqui, ela impõe uma situação muito desafiadora para os jovens. As articulações que acontecem hoje estão acontecendo dentro do contexto da igreja, que é uma super não é novidade, mas é uma informação muito bacana que ela traz para a gente, então, da realidade de como as coisas acontecem, né, Carol? Carol, e você? Além dessa questão da igreja, você vê que os jovens conseguem ter conexões com as pessoas mais velhas, assim, como que se enxerga a juventude
em contato com as pessoas que não têm a mesma linguagem digital, que têm outras prioridades, que vivem outras histórias? Bom, os jovens aqui do Marajó, principalmente, eles são jovens que realmente respeitam os mais velhos, né? São aqueles jovens que tomam bênção, é uma coisa difícil de acontecer, né? Os jovens que são mais atenciosos com os mais velhos, né? Tem aquela atenção, mas quando realmente vejam que aquela atenção a mais que todo idoso precisa, né? Ah, tá sentindo alguma coisa, vamos no médico, vamos buscar, né? Porque aqui mesmo não tem recursos para fazer realmente um tratamento. Então tem que ir pelo SUS, tem que ir para a capital do estado, né, que é Belém, para conseguir um atendimento melhor para os idosos, né? Então, os jovens, eles buscam isso. Ah, no caso do meu avô, você está sentindo alguma coisa, vamos no médico, vamos procurar tratamento, porque você já é idoso, você tem as dificuldades já sabemos que tem que ter uma atenção a mais, né? Então, os jovens, eu vejo que a maioria, pelo menos, trata com maior respeito, com maior cuidado, né? Dos mais idosos, na verdade, de todas as idades que hoje em dia, né? Pra, como tem até um ditado, né, aqui, para morrer basta estar vivo, né? Aí sempre tem que ter esse cuidado com todos, com qualquer idade, né? E em relação a isso, eles são, sim, bem cuidadosos, bem atenciosos com a questão dos mais velhos, né? Bacana. Isso já é outra potência gigante, né? Porque além de trazer essa liderança, vamos dizer assim, dos processos, né, dos cenários desafiadores, tem esse cuidado, né? Então isso já soma ainda mais para mim nessa potência do jovem marajoense, assim. E eu queria perguntar para Carol como que está sendo para ela a experiência da pedagogia, assim, como que ela está nesse processo de estudar pedagogia, assim, porque quando eu vi que ela estudava, eu falei, eu me identifiquei, né? Porque eu não estudei pedagogia, mas eu sou bióloga, eu sou licenciada, eu fiz licenciatura, né? E eu atuo na educação há 10 anos, assim. Então eu queria que ela trouxesse um pouco como está sendo essa experiência com a pedagogia, o que ela está achando do curso, né? Enfim, queria ouvir um pouquinho isso. A pedagogia foi uma descoberta, né? Estou descobrindo a cada dia mais o conhecimento. Muitas coisas que eu não sabia, hoje em dia eu tô adquirindo mais conhecimento, né? Por meio dos filósofos, que tem muitos, né? Que a gente está estudando bastante. A minha visão de pedagogia era uma e agora eu estou descobrindo muito mais, né? Da visão de realmente como é ser um educador, como é atuar como um pedagogo. E está sendo uma experiência maravilhosa, do meu ponto de vista, né? Realmente muito, muito, muito legal mesmo. Essa experiência que eu estou tendo, abrangendo vários conhecimentos de educação, de como ser um educador da melhor forma possível, né? Já estou com 50% da faculdade, falta mais 50%, né? Completando esse semestre. Então, está sendo uma experiência maravilhosa para mim até agora. Nossa, ouvindo você falar, Carol, assim, pausadamente. Eu tô assim, eu já era tua fã. Hoje vai ser consagrado o seu fã-clube. Porque é muito legal, né? Assim, trocar uma ideia com uma pessoa que tem essa clareza, né? De novo, né? Começou pela contextualização. Para mim, o começo já diz muito de toda a conversa, né? Tipo assim, deu uma brifada assim da realidade das coisas como elas são. Ô, Ana, conta um pouquinho pra gente aí, assim, um pouco mais, assim, você, ouvindo o que é... Ó, eu fazendo a entrevistadora, né? Vai, a Geminiana. A Gemini... Ana, conta que você que é entrevistadora, eu já entrei aqui cortando a O entrevistadora. bloquinho está total, Marília Gabriela. Conta pra gente aqui, Ana, ouvindo essa preciosidade dessa jovem linda marajoara, como você acha, assim, que pontos, assim, são cruciais, assim, de conexão entre a sua proposta de fazer uma formação de lideranças solares com esse contexto aí que ela apresentou tão bem pra gente sobre a juventude marajoara? Eu
acho, nossa, eu queria ouvir mais a Carol, mas eu tenho, assim, eu fico aqui pipocando, assim, porque me dá vontade de agir já, assim, então eu já fico pensando aqui, como primeira coisa, pensando como que eu posso pegar esse curso e disponibilizar online. Ele já está disponibilizado online, mas como que eu posso trazer para ele de uma forma gratuita, né? Porque isso me interessa muito. O curso de liderança, eu falo que é um curso de introdução à liderança solar. Porque a liderança a gente vai desenvolvendo de acordo com o que a gente desenvolve a nossa individualidade, né? Então, eu acho que o que me desperta aqui é essa vontade de trazer o curso de liderança solar para ser esse lugar onde essa realidade desafiadora ela possa ser vista como uma potência de resiliência, né? Então, eles já têm isso. Já claramente aqui, Carol falando que tem essa realidade difícil, mas logo em seguida ela fala, mas a gente quer, né? Isso Isso não. é assim, eu falo, um aluno ele não aprende, você pode tentar ensinar, você pode tentar brigar, você pode falar, se ele não quer, ele não aprende. E ao contrário, se ele quer muito, ele vai e passa por cima de todos os desafios que ele tem que passar. Eu acho que a potência da juventude está nisso. Eu vejo pelos jovens que eu acompanho que se ele quer, ele vai, entendeu? Ele vai passando, ele tem a força de passar os desafios, né? Então, eu sei porque eu sou jovem, né? Eu tô com 30, eu me considero uma jovem, eu tô com 31. Super jovem! Entendeu? Sou uma jovem. Então, tipo, eu vejo que eu, assim, dentro de um lugar, até dentro de um lugar privilegiado, claro, assim, que eu vivo, né? Eu me sinto na obrigação de pegar o meu privilégio e usar ele para trazer a potência ali nesses lugares, assim, sabe? Eu sinto isso, assim. Então, o curso de liderança solar, quando eu pensei, eu falei, ele não pode ser um curso de autoconhecimento. Ele tem que ser um curso de transformação social. Ele tem que ser um curso que dê potência para a juventude se empoderar cada vez mais para fazer o que ela tem que fazer. Porque é o que você falou, eles já sabem, eles já têm o que eles têm que fazer, eles já sabem o que eles têm que fazer. Né? E eles já têm a consciência do que eles têm que fazer. Então, eu acho que o curso de liderança solar ele vem nesse lugar para trazer autoconhecimento. Como que a gente se conhece? Quais são as ferramentas que a gente usa para se autoconhecer, né? E isso eu acho que vem muito através das perguntas, de dinâmicas, de experiências em grupo, enfim, que o curso de pedagogia oferece isso também. O curso de pedagogia, eu acho que ele é um curso que pede autoconhecimento para a gente, né? Nós, como educadores, a gente fica o tempo inteiro sendo para a gente lidar com o outro, a gente precisa ter um centramento, a gente precisa ter uma paciência, a gente precisa ter uma sensibilidade para olhar para o aluno, para olhar para o outro, né? E ao mesmo tempo a gente ter a noção dos fenômenos sociais. O que está acontecendo no mundo hoje? Né? Eu fiz um post hoje, um story hoje, falando assim, a gente está numa crise em todos os sentidos. A gente está numa crise climática, a gente está numa crise emocional, então, das doenças mentais. A gente está numa crise política, a gente está numa crise educacional, né? Porque se você olhar a educação, ela não está inserida num contexto que ajuda ao desenvolvimento social, a maioria, né? A maioria dos espaços. Então a gente está no meio de uma crise, né? Tanto coletiva quanto individual, porque afeta. Então, assim, ouvindo a Carol, eu me sinto entusiasmada. E dizem que eu já li que entusiasmado significa quando você está com Deus dentro, atuando, né? Quando você faz algo entusiasmado é porque você está atuando através da força de Deus, assim, do Espírito. Então, eu me sinto entusiasmada de pensar que essa conversa aqui que a gente está tendo é um princípio para algo dentro da Nova, sabe? Eu acho que, independente de a gente estar com pessoas assistindo a gente está num ambiente aqui público, para mim, assim, eu foco nesse lugar aqui, nós três, a gente fazer um acordo, assim, de que isso é um princípio. Então, vamos fazer uma coisa combinada. Ao vivo aqui, ó, uma coisa. Como que a gente vai continuar esse diálogo? Como que a gente vai transformar esse diálogo numa ação, né? Eu penso muito isso. Assim. Eu acho que tem um trabalho por trás disso, eu acho que é um processo, mas eu acho que
é isso que tá me reverberando, toda essa fala da Carol, né? E a Gaia e a Nova, como empresas que querem usar sua potência para transformações sociais, principalmente em áreas de vulnerabilidade. Porque tanto a Nova quanto a Gaia, a gente quer entrar em áreas de vulnerabilidades, assim. Eu vejo a Nova também, ela tem esse caminho, assim. O meu sonho é trazer o desenvolvimento da pedagogia Waldorf para escolas públicas, para ambientes públicos, para cursos de pedagogia nessas áreas, entendeu? Trazer essa pedagogia para dentro, porque dentro dos cursos de pedagogia eles não falam sobre essa metodologia. Mesmo, tipo, sei lá, você vai na USP, na Unesp, umas maiores, eles não falam essa coisa do corpo, alma e espírito dentro do desenvolvimento pedagógico, assim, que eu acho muito interessante. Ô, Ana, assim, eu compartilho do seu entusiasmo, né? A gente já sabia, desde que eu te conheci, que algo aconteceria, né? Eu acho que todas as vezes que eu conversei com a Carol, ela mostra sempre acesso, né? Disponibilidade, acesso e vontade. Você até comentou que essa é uma característica que a gente enxerga, né, do que ela está falando da juventude, não é só da juventude, é dela. Mas eu ouso acrescentar que essa é uma característica marajoara, né? Assim, eu como uma testemunha, assim, de fora, do como eu vejo os marajoaras, né? Existe uma resiliência absurda, né? Ao meu ver, né? Uma amiga fala, vale o que vale. Ao meu ver, a resiliência é uma palavra bastante importante, né? Dos marajoaras. E a disponibilidade para fazer junto, que isso é muito precioso, né? É muito, muito precioso. Agora, existem mecanismos aí que nós precisamos compreender, passos que são importantes para qualquer movimento que você vai fazer com o coletivo, como você já bem sabe. Então, eu acho que essa primeira conversa é uma conversa de outras que a gente pode ter. Eu sou muito favorável que a gente faça junto com a Carol, se ela quiser, sabe? Vamos pensar, mas eu acho que além da questão da liderança solar, a gente tinha que colocar dentro de um rótulo, entre aspas, de um projeto. Por isso que eu reforço a possibilidade do projeto da inclusão digital da cadeia produtiva, porque a socioeconomia é o que faz com que haja movimento econômico ali, né, nesses contextos ribeirinhos. Então, acho que a gente tem o rótulo, entre aspas, da inclusão digital. A gente tem a disponibilidade aí da juventude, a gente tem uma metodologia, que é a proposta da Nova, mas eu acho que tem passos como, por exemplo, envolver a própria escola, porque se a gente está falando de educação, o órgão mais competente e legítimo para falar de educação é a escola, né? Estou falando da Escola Ponta Alegre, mas as escolas ali, especialmente as escolas ribeirinhas, que eu tive bastante contato, são polos centros de conhecimento, não só de conhecimento, mas de cuidado com o povo, de atenção, de aproximação, de conexão. Então, as escolas não têm. Eu não posso dizer que é assim, né? A gente fala sempre da nossa experiência, né? De onde eu enxergo. Mas de onde eu enxergo, essa nossa conversa, o próximo passo seria a gente conversar com os professores, por exemplo, sabe? Ouvir deles, dos professores, o que eles acham. Eles têm. Não é desafiador, porque os professores estão sempre com muita coisa. Né? Eles fazem de tudo, eles não são só professores. Além deles terem a referência, a Carol sabe como que é a mãe dela, né? Ela lida com a escola, cuida da família dela, cuida da casa, cuida a igreja, então é muita coisa. Então a agenda dessas lideranças já, né? Elas são bastante limitadas. Mas por isso que eu falo, para a gente conseguir não furar no bom sentido, furar essa agenda, a gente tem que ir para lá. Entendeu? Tem que ir para lá, porque a gente ainda não tem nada que faça nada mais poderoso do que o contato pessoal, o olho a olho, o abraço. Né? E outra coisa que eu aprendi também, o Marajoara é muito assim, é um ser conectivo. Assim, eu acho que a água, né? Parênteses, o Marajó deságua 1/4 das águas do mundo.
ali nos Rio Marajoaras. Então, assim, a preponderância que eu falo do regime, da vida de regime das águas, ela influencia no que ser é esse, né? O que ser é esse Ribeirinho Marajoara? Então, tem toda a diferença. Uma dessas, que é a grande conectividade, é do contato humano mesmo. Eu acho que a gente pode continuar as conversas sem dúvidas, mas se organizar para fazer mais um ponto aí de conversa. Acho que a Carol vai sair com várias coisas na cabeça, eu também. E trazer mais uma camada aí para a gente trocar uma ideia que envolva a escola. O que você acha, Carol? Eu acho muito bom, né? Porque a educação, a escola é a educação, né? É lá que você vai iniciar a você, como é falado na pedagogia, né? A educação infantil, as educações iniciais, é para a pessoa conhecer os colegas. A escola não é só educação, vai criar o seu caráter também, muitas das vezes, na escola. Então, a gente fala que, na pedagogia, né? A gente fala muitas vezes que a educação infantil tem muitas pessoas que falam, é só brincar. Não é só brincar, você está fazendo várias coisas, você está interagindo com os colegas, já está criando seu caráter. Então, eu acredito que isso é muito bom, né? Muito bom incluir a escola nesse projeto. E eu vejo também que um projeto também podia envolver também questões para os jovens psicologicamente, né? Porque aqui quase todo ano está tendo uma pessoa que está tirando sua própria vida. Então, é um ponto que eu acho que é muito importante abordar, né? De orientação aos jovens, que realmente tá demais por aqui, né? Esses casos de a pessoa tirar sua própria vida, muito jovem, 20 e poucos anos, 18 anos. Então, acho um ponto que poderia também, de alguma forma, colocar no projeto, né? Sensacional, é sensacional você trazer isso para cá. Mas é muito triste. É uma questão. Essa é uma questão muito, muito delicada e muito desafiadora hoje em dia para os educadores. Assim, eu vejo que a escola é o que ela falou. A escola ela não é só o lugar, ela é um território, né? Ela é onde as pessoas vão se encontrar e vão conversar e vão entender juntas, né? Onde a educação infantil como um ponto fundamental de desenvolvimento de caráter, é isso mesmo. Ontem eu dei uma aula sobre a criança interior e o quanto a gente está conectado com a nossa criança e quanto a gente está desconectado com a nossa criança também. E isso afeta muito a nossa vida e a nossa saúde mental. E eu já penso nessa questão da juventude, realmente esse lugar onde é seguro, um lugar seguro para você ser quem você é. Porque a juventude, eu sinto que ela precisa disso, ela precisa de um lugar seguro para ela ser quem ela é, para fazer as perguntas que ela precisa, para ela entender para ela organizar o propósito de vida na ação, né? Porque às vezes fica muito nos sonhos, ou eu não vou conseguir isso está muito distante, e aí vem o projeto para dar esse suporte para que esse propósito se concretize, né? E empodere, né? Então eu acho que tem muito trabalho pela frente, Fabi. Eu acho que é um trabalho que me dá entusiasmo, que me empolga, que me nutre de pensar em fazer isso. A gente tem uma das coisas, uma das nossas culturas é o pensar com o coração, né? A gente fala muito sobre o pensar com o coração. Ah, mas o que é o pensar com o coração? É você trazer o que está no seu coração para o pensamento e você organizar isso para atuar no mundo. E eu já vejo que lá na Ilha do Marajó, o pensar com o coração, ele já acontece com tudo que ela falou aqui. Já acontece, né? Essa questão dos jovens serem atenciosos com os mais velhos, essa questão da vontade, da resiliência, essa questão da sensibilidade dela trazer essa questão da saúde emocional, de falar, olha, tá acontecendo isso aqui, gente. A gente tem que olhar para isso. Então, isso já é um adubo, vamos dizer assim, muito grande, esse pensar com o coração para as coisas germinarem e florescerem e a gente conseguir diminuir essas questões complexas, né? Eu acho que tem uma outra coisa que a Noa fala que é a simplicidade e a complexidade resolvida. E a simplicidade não no sentido uma coisa, vamos dizer, banal, mas de entender qual que é o fio da meada aqui, né? Qual que é o processo
mais sim, assim, uma simplicidade no sentido de objetividade, assertividade nas coisas, não ficar muito numa coisa, vamos dizer assim, complexando, assim, mas a gente entender a complexidade, como que a gente vai trazendo as soluções práticas, objetivas e assertivas para esses processos, assim, eu acho que é isso, assim, eu tô com a minha cabeça pipocando de ideias e vou ter que sair daqui, desligar e fechar e escrever coisas aqui. E eu quero me colocar disponível para Carol, qualquer coisa que ela precisar para a gente trocar. Acho que eu vou pedir para a gente conversar um pouco mais, porque me interessa como pessoa construtora de uma empresa de educação, né? Entender mais ainda o que precisa realmente, né? Quais são os pontos. Então, acho que é isso, assim. Acho que a gente pode ir caminhando para o final agora, a gente fechar, talvez trazer como foi para a gente a nossa conversa. Para mim, foi muito esclarecedora. Eu acho que esse começo que a Carol traz, a realidade, me dá um impacto, assim. Mas depois, ao longo da conversa, eu vou percebendo essa resiliência, né? Essa disponibilidade e fico com vontade de abraçar isso e cuidar disso, assim. Cuidar disso mesmo. Assim. Acho que a palavra é cuidado, assim, nessa conversa nossa. Você, Carol? Bom, eu agradeço o convite, espero que eu tenha colaborado da melhor forma para vocês, né? Que vocês precisarem, se vocês precisarem, eu vou estar disponível, né? Para vocês. Eu espero poder ter podido ser o mais clara possível para vocês terem entendido, né, nossa realidade. E é isso, meninas. Muito obrigada. Eu tenho gratidão. Obrigada. A gente que tem, querida. Olha, para mim, assim, fica assim, a experiência de algo que vale a pena, sabe? Porque eu vou repetir pela terceira vez, assim, a gente está num mundo em que a verdade, a realidade, em que há bastante desafios sobre o que é verdade e não é, sabe? E enquanto a gente não desenvolver assim essa reflexão, né, o pensamento sobre o que está acontecendo, enquanto a gente não tiver abertura para conhecer outras realidades, como a Carol acabou de compartilhar e nos ensinar sobre isso, o projeto Humanidade fica bastante prejudicado. Né? Então, para qualquer coisa que vale a pena a gente investir um tempo precioso de vida, a gente começar compartilhando realidades, porque uma verdade, né? Aliás, uma realidade compartilhada e vista por muitos vira uma verdade. Então, a verdade está no compartilhamento dessa realidade. Então, é isso. Para mim fica assim, poxa, valeu a pena, porque começamos certo, começamos ouvindo e entendendo que não adianta a gente ter aptidão ou vontade de trabalhar nesses contextos sem a gente realmente compreender o que está acontecendo ali e deixar com que é o protagonismo e a autonomia e o curso seja ditado por aqueles que ali vivem. Com isso, encerro a minha fala. E agradeço muito essa garota, Carol. Eu falo, Carol, vamos fazer isso? Vamos. Carol, vamos. Então, assim, cara, é isso aí. A gente é dessas. A Ana também, né? Valeu. Me sinto muito à vontade de estar aqui com vocês. Vamos conversar mais. Algo vai acontecer. A gente vai fazer coisas juntas aí, nós três. Sim, eu tenho certeza, assim, eu acho que foi é o que eu falo, um princípio, um germe, né? Um germe que a gente regou aqui as três juntas e agora a gente tem que deixar um pouco a alma atuar, levar, eu gosto de falar que a gente fala, leva para o sono a experiência. Sono, leva pro sono. Levar para o sono essa experiência, eu vou ver como que a gente acorda amanhã, né? E quero agradecer a Carol, nossa, por ter trazido essa presença dela e trazer essa realidade, que eu acho que isso que você falou é fundamental. Eu vou fazer até um corte da sua fala para pôr ali na. Vou fazer um corte da fala da Carol, um corte da sua fala, para a gente levar isso, não só aqui no ao vivo, mas colocar isso na rede para girar, né? Essa conversa, vamos pôr ela para girar na rede.
que é o que eu tenho feito com as lives, assim. Então, acho que tem muito material dentro dessa live em que a gente pode usar já para espalhar mais isso, né? Então, agradeço a Carol por ela estar aqui. Desejo um bom dia para vocês, uma boa semana e a gente se mantém conectadas aqui nessa rede. Valeu, querida. Beijo. Beijo. Valeu, Carol. Valeu, Ana. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.